Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores, colaboradores da saúde. Hoje, o nosso assunto será esteroscopia cirúrgica, um procedimento diagnóstico, hoje terapêutico, e nós estamos recebendo aqui Luiz Cavalcante Albuquerque Neto, professor Luiz Cavalcante, que é da Unifesp, e o Dr. Geraldo Maurício Nadai, que é coordenador científico da Clínica Ginecológica e chefe de serviço de endoscopia do Hospital Municipal de Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha, a minha Cachoeirinha, né? A nossa Cachoeirinha, afinal de contas estamos lá, oriundos de lá, e mais uma vez estamos aqui para conversar sobre um assunto que, eu diria assim, a medicina evoluiu nesses últimos 20 anos, 30 anos, sem dúvida nenhuma. E um ganho foi exatamente tanto a videolaparoscopia, a laparoscopia, que no passado era apenas uma olhadinha, e a esteroscopia veio, né, com toda essa evolução tecnológica que nós tivemos. Então, primeiro, dar as boas-vindas para vocês, e é isso que a gente quer passar, essa informação, desses procedimentos um pouco mais sofisticados que nós temos, mas que está à disposição dentro da rede da Secretaria Municipal de Saúde. Luiz, boas-vindas. Vamos bater esse papo aqui. Maurício já é nosso habituê também. Então, eu queria, para que a gente começasse, contar um pouquinho dessa rotina do trabalho dentro da maternidade Cachoeirinha, né, com relação ao diagnóstico videolaparoscópico, cirúrgico, esteroscópico, essa miscelânea de coisas que nós temos e como foi o avançar isso lá dentro da maternidade. Bom, Paulo, nós temos serviço de endoscopia ginecológica e endometriose já há alguns anos. Nós somos referência para a Zona Norte de São Paulo e uma paciente atendida no OBS, o médico ginecologista entende que ela necessita de esteroscopia ou diagnóstica ou cirúrgica ou uma laparoscopia, encaminha no nosso ambulatório e a partir daí nós fazemos. Houve uma época, Maurício, que era difícil fazer esteroscopia, era difícil dar cabo de todas as condições que a gente recebia. Como é que está esse processo? Ou como vocês resolveram isso? Bom, em termos do diagnóstico, da esteroscopia ambulatorial, consegui equacionar, principalmente com os cursos que nós passamos a fazer em parceria com o professor Luiz Cavalcante. Então, nós fazemos uma vez por mês um curso, é o CATS. Ele tem a parte prática, a parte teórica, nós conseguimos atender aproximadamente 80 pacientes por curso. Com isso, a gente consegue absorver toda a Zona Norte de São Paulo, a população que tem indicação, que precisa do exame, e até fora da Zona Norte. Nós estamos atendendo gente hoje, Campo Limpo, isso é bem comum. Nós vamos ter um pouquinho de problema, continuamos tendo um pouquinho de problema com as indicações cirúrgicas. Existe poucos hospitais públicos em São Paulo fazendo e isso dá uma espera um pouco maior. Mas, de qualquer forma, hoje a gente tem um fluxo realmente bom. É o maior serviço do hospital hoje. Isso, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse curso, que eu acho que é de extrema importância, começou este ano, né? E já tivemos 4 turmas desse curso, e eu acho que isso é importante para que vocês que estão assistindo saibam que esse é um curso que está disponibilizado para toda a rede da Secretaria Municipal de Saúde. Aproveitando, Luiz, vamos falar um pouquinho da esteroscopia cirúrgica. Temos principalmente que acolhê-lo com a sua experiência, com a sua dedicação a esta área. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esteroscopia cirúrgica nesse momento de forma teórica e depois, no nosso chamado aqui, a gente vai passar um filmezinho que eu quero que todo mundo fique atento para poder assistir. Então, a esteroscopia, hoje, ela modificou um pouco. Antigamente, a gente chamava sempre de esteroscopia diagnóstica e cirúrgica. Hoje, a gente gosta de falar em esteroscopia ambulatorial. E essa ambulatorial, que é feita no consultório, ela não só serve mais para a gente fazer o diagnóstico, mas ela também aceita algumas ações cirúrgicas no próprio ambulatório. Então, por exemplo, à medida em que hoje a gente tem uma ótica diferenciada que facilita a introdução dessa ótica dentro da cavidade uterina, no ambulatório, sem qualquer preparo prévio. A única coisa que eu não posso é aceitar se a paciente estiver tendo um sangramento importante, porque aí eu não consigo visualizar. Mas desde que não esteja sangrando,
a gente consegue com tranquilidade entrar dentro da cavidade, ver o que é que está se passando, fazer o diagnóstico de pólipos, de miomas, de malformações uterinas, colaborar no diagnóstico de infertilidade, causas de pacientes que têm malformação, que a gente precisa primeiro diagnosticar e depois tratar. Então eu consigo fazer biópsia, que era uma coisa que se usava o amil, que antigamente era uma coisa que a gente fazia às escuras, e hoje não. E ela celular, né? A gente não conseguia tirar. Não. Nós estamos aqui conversando antes, inclusive, do programa, é exatamente isso. Como é num prazo de, vamos lá, 8, 10 anos, nós conseguimos dar um passo maior. Porque a gente dividia a estereoscopia entre a diagnóstica e a cirúrgica. Aquela diagnóstica que era, ia lá, dava uma olhadinha, e olha, agora precisa... Como isso era difícil do paciente entender também. Exatamente. E agora o que mudou é isso, porque no ato em que eu entro, vejo e faço o diagnóstico, eu muitas das vezes já consigo resolver o problema naquele mesmo instante, no ambulatório. Então a paciente ela já volta para casa com o assunto resolvido. Às vezes, retirar o próprio pólipo, retirar o DIU que ficou perdido, fazer a biópsia dirigida e não mais um amil, ou encaminhar para uma curetagem que é feita às escuras, você cureta, mas você não sabe onde você está fazendo aquela raspagem do útero. Agora não, eu sei exatamente com o que eu estou lidando. Então isso, inclusive, diminui muito o número de pacientes que precisam ir para o centro cirúrgico depois para fazer a dita estereoscopia cirúrgica propriamente dita. Isso era uma dificuldade, né? Nós não tínhamos um local, quer dizer, fazia-se a diagnóstica, depois o cirúrgico sempre, porque temos uma série de outros procedimentos cirúrgicos. Este processo mudou um pouquinho na Cachoeirinha agora? Mudou bastante, Paulo. Nós temos dentro do ambulatório a unidade de estereoscopia ambulatorial e onde nós revisamos as estereoscopias ambulatoriais que o Lula acabou de descrever, né? Tirando pequenos pólipos, lise de Sinek, retirada de DIU. E só o que vai para o centro cirúrgico é só aquele caso que realmente você não consegue resolver no ambulatório. Então isso diminuiu, não é dúvida. Muito bem, vocês estão assistindo o programa Saúde em Questão. Esse programa aqui é feito por vocês, para vocês, e nós convidamos a você participar e mandar sua sugestão ou sua dúvida. Nós repassaremos tanto para o Luiz como para o Geraldo Maurício, que está aqui conosco, para responder qualquer coisa que a gente não venha conversar aqui. Então você pode mandar para o canal profissional@prefeitura.sp.gov.br. Nós repassaremos, tenho certeza que eles terão o maior prazer de conversar ou tirar essa dúvida. Inclusive, nós vamos aí falar sobre o curso depois e vocês vão estar atentos a isso. Então, vamos voltar aqui para falar um pouquinho da estereoscopia. E nós vamos aproveitar agora, passar um VTzinho, que é com um procedimento, eu vou pedir para o Luiz ir comentando o que nós estamos vendo ali. E me parece que é uma retirada de um pólipo, mas ele vai dar um geral aqui. Antes de soltar o filme, se for possível, vamos segurar aqui a imagem, dá só uma pincelada do que estamos vendo aí, para eles poderem, e aí a gente manda soltar. Isso, a primeira parte da cirurgia, propriamente dita, isso aqui já é feito no centro cirúrgico, na paciente que previamente tinha o diagnóstico de um pólipo, mas às vezes, por uma circunstância qualquer, tipo, ela sente um pouco de dor, não está à vontade para fazer, às vezes, do ambulatório, ou então o tamanho do pólipo já nos indica que devemos fazer isso com analgesia, que não vai ser bem recebido isso no ambulatório. Então a gente vai começar a visualizar primeiro a cavidade, fazer um diagnóstico preciso do tamanho do pólipo, porque a partir daí você já vai vivenciando a situação cirúrgica propriamente dita. Aqui é uma cavidade. Aqui é uma cavidade. Dizer, o colo do útero, né, a paciente em posição ginecológica. Paciente em posição ginecológica. É colocada a câmera no colo. É colocada a câmera, ela vai adentrar no canal. Vamos negociar essa travessia, vai haver previamente uma dilatação desse canal. E aí a gente, com a câmera e com o aparelho, você vai entrar e se encontrar exatamente dentro da cavidade. Podemos soltar agora, então. A gente vai ver que tem umas bolinhas aí, às vezes. Isso são algumas bolinhas de gás que se formam. Então aqui você tem esse material redondo, é justamente a alça do bisturi elétrico. Esse material aqui no meio é exatamente a formação polipóide que está aderida dentro da cavidade. Isso é um pólipo de mais ou menos 1,5 centímetros, 2 centímetros, que está colocado bem na parede posterior, na parede de baixo. Ali é a base de inserção dele. Então nós estamos justamente
visualizando o pólipo, analisando o pólipo, vendo qual é o melhor corte que nós vamos fazer para isso. Isso aqui, logicamente, é um caso simples, não é um caso complicado, mas a maioria dessas situações, na verdade, ela se caracteriza pela simplicidade, uma vez que a gente vai fazer uma cirurgia sob visão direta. Então, ele vai cauterizar a base dessa formação polipóide, você vê que é uma cirurgia praticamente exângue, a gente vai contar o que sangrou em gotas, né? Praticamente em gotas. E aí ele cortou e já liberou o pólipo já está solto dentro da cavidade, ele agora prendeu o pólipo com a alça e está fazendo a retirada. Agora ele volta novamente, ele está vendo a área onde foi feito o corte, ele vai só passar aquela alça para fazer uma cauterização rápida dali e olha, acabou a cirurgia. Não tem mais nada para fazer, o pólipo foi retirado sem que precisasse a gente fazer uma curetagem. Isso aqui é o ósteo tubar, é a saída da trompa do lado esquerdo da paciente e aqui é a saída da trompa do lado direito da paciente. Então ela tem agora uma cavidade normal. Então você imagina, se fosse uma paciente de 24 anos, ela teria dificuldade para engravidar. Tirando o pólipo, ela tem todas as oportunidades. Se fosse uma paciente com mais idade, olha aqui o pólipo fora da cirurgia, ela agora vai fazer o exame anatomopatológico desse material, saber que em 90% dos casos, mais que 90%, 95% dos casos, isso é uma patologia benigna, o assunto está resolvido. Agora, isso poderia ser feito de forma hoje no ambulatório. Isso, alguns casos desse, a depender da relação ali de momento, até no ambulatório, você pode fazer essa ressecção sem necessitar nem do centro cirúrgico. Isso Nesses por casos conta aí, dessas outras camisas que agora, mais modernas que agora existem. Então você poderia, às vezes, isso aí mesmo, às vezes fazer só no ambulatório. Isso tem facilitado o cuidado com os nossos pacientes dentro da Cachoeirinha também, então? Com certeza, porque pequenos pólipos com a camisa de betoque você consegue remover e é uma paciente a menos do centro cirúrgico e para ela é muito melhor. Ela vai, faz o exame, está liberada para tratar. Maurício, diz para mim, como é que funcionou? Como é que vocês tiveram essa ideia? Quer dizer, foi a dificuldade de resolver o problema da fila que fez vocês, então, partirem para o curso? O que foi que estimulou tudo isso? Eu acho que foi um casamento, viu, Paulo? Eu e o Lula ficamos amigos, conversando, ele tinha essa ideia, ele idealizou esse curso, e fazer um curso prolongado, onde quem participasse do curso adquirisse uma experiência boa, realizando vários exames, e a gente vai conversando na Cachoeirinha, que tinha uma demanda muito alta, equipamento, e a gente foi vendo que dava para juntar. Explica um pouquinho a dinâmica desse curso. Quem pode falar um pouquinho para nós? Bom, o curso que a gente se propõe a fazer, já começamos a fazer nesse primeiro semestre, é basicamente um curso de dar treinamento a quem já tem uma orientação esteroscópica. Alguém que já tem vamos dizer, um disfuncionômetro da coisa, a gente se propõe que, como a gente tem um volume grande de pacientes, que a gente faça bastante exame, isso se repete mês a mês, porque não adianta você fazer um curso só de 2, 3 dias e daí esquecer. Então, o colega vem todo mês, durante 4 meses, ele frequenta o curso, ele faz os exames e tem um dia, que é o nosso tema a seguir, em que a gente promove um belo de um simpósio, mas um simpósio muito bem qualificado, trazendo o que há de melhor em relação aos colegas que fazem esteroscopia no Brasil, em particular colegas meus da Unifesp, colegas meus da Universidade de São Paulo, da USP. Então, esses colegas no sábado a gente escolhe os temas mais, vamos dizer assim, mais palpitantes dessa área específica, e a gente tem feito essas discussões que duram de 4 a 6 horas a cada sábado, uma vez por mês. Recebemos os professores e estamos em aberto no auditório para receber os alunos da rede, da prefeitura, para receber os colegas residentes do próprio hospital e, de repente, todos que estiverem interessados. O que o Lula comentou. Na verdade, esse simpósio, eu acho que não é só para quem faz esteroscopia tem interesse, é um simpósio para qualquer ginecologista. Porque nós tivemos palestras fantásticas, câncer de endométrio, professor Wagner, enfim, é uma coisa que abrange o ginecologista geral. Quer dizer, então, para a gente entender, existe uma parte prática. Prática, sim. Né? E vocês convocam quantas pacientes
por período? De 80 a 90, Paulo, por curso. 80 a 90 pacientes que ficam, né, que estão da rede para o atendimento num dia. É um dia São que vocês fazem, 2 dias. E aí vocês dividem o grupo. Quantos alunos nós temos por mês? Nós dividimos, na verdade, existem os alunos do professor de Cavalcante e existem as vagas nossas da rede. Sim. E 3 a 4 vagas para a rede. Ou seja, são 10 vagas mais ou menos por mês. Mais ou menos, porque o curso é prático, tem que ter uma limitação. E aí ele tem que comparecer durante todo o período para fazer as práticas. Seria ideal. Né? Para fazer. Então, esse é um curso que dura pelo menos 12 meses. Não, 4 meses. 4 meses. Um final de semana, vamos pegar um final de semana por mês durante 4 meses. Certo. E aí, o último dia do final de semana, que no caso é o sábado, nós abrimos mão da parte prática e aí damos essa incrementada na parte teórica. Esse curso vai ser reiniciado agora no segundo semestre. Com certeza, a partir do mês de agosto agora, nós vamos fazer agosto, setembro, outubro e novembro. A parte prática nós temos habilitação, porque é um curso prático. Agora, a parte teórica, o simpósio é aberta, quer dizer, e nós comportamos nosso teatro, pelo menos 50 pessoas sentadas confortavelmente. Então, é importante que todo mundo fique atento para o seguinte: existe a parte, e é claro, nós pretendemos que isso continue acontecendo nos próximos anos, quer dizer, é um treinamento, ensino e serviço. E é isso que a gente busca hoje, né? É juntar realmente a questão das universidades, o conhecimento científico das universidades e o trabalho proporcionando uma melhor assistência à população e acabando, gerando esse movimento. Você diminui a fila que está lá, né, represada e que pode ser atendida. Além disso, eu vejo uma outra vertente, quer dizer, é a atração hoje, porque o ginecologista ele não pode ficar pautado, parado na curetagem, né? Ele tem que dar esse passo além. E a esteroscopia ela passa a ser pela facilidade, pela evolução, quer queira, quer não, dentro do arsenal de diagnóstico e terapêutico para o ginecologista. Quer dizer, o ginecologista com formação, claro que ninguém vai querer colocar o aparelho na mão para ele entrar, porque tem toda a questão metodológica. Mas eu acho que é importante diminuir um pouquinho essa tensão para que a gente possa realmente dar passos de ensinamento à ginecologia geral. Você concorda com isso? Com certeza. Eu acho que a esteroscopia, a colposcopia, a ultrassonografia, hoje fazem parte da formação do ginecologista, que a gente chamava generalista. Né? O ginecologista generalista, que não era o cara absolutamente especialista, ele precisa saber colposcopia, ele precisa fazer ultrassonografia, ele precisa fazer laparoscopia. Ele não precisa ser o grande laparoscopista, mas ele precisa entender ter noções boas de tudo e saber fazer uma e saber colaborar também, né? E principalmente indicar, né? Porque o principal de tudo, às vezes, não é fazer. Exato. O principal de tudo é fazer a indicação adequada. Né? Porque o que eu acho que é louvável nesses processos, e eu acho que isso são outras mecânicas que nós temos, que não basta a pessoa simplesmente fazer, não é só fazer. Eu preciso saber indicar. E para indicar, eu preciso estar me habituando a ter no mínimo, né, de procurar me atualizar e ir atrás e tudo mais. E é isso que nós estamos propondo. E isso serve para toda a rede da Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, os residentes, os médicos das outras instituições podem lá se inscrever e participar. Tem que se inscrever ou... Sim. Então tá. Então eu me proponho aqui a fazer essa divulgação junto à Comissão Municipal de Residências para todos, para fazer exatamente esse movimento. Vamos ver se a gente consegue atrair outros profissionais para estarem presentes lá. Não, com certeza. A gente tem um site que eles podem ter informações a respeito desse curso específico, que é o www.cathis.com.br, que a gente... Cathis é C-A-T-H-I-S. O pessoal da rede também é direto, eles entram em contato com a comunicação do hospital e dão o nome e se cadastram. Agora, nós já vimos a esteroscopia, mas eu não posso perder a oportunidade. Vamos ver aqui, o que difere, afinal? Né? Nós falamos da esteroscopia, né? O próprio nome para quem nós já militamos um pouquinho na área, estamos falando dentro do útero e tudo mais. E a laparoscopia? Como é que anda a laparoscopia, a videolaparoscopia, hoje no nosso país e principalmente no nosso município?
Não, a laparoscopia ela avançou brutalmente, né? Hoje nós temos na Cachoeirinha índices próximos aos índices europeus, né? Nós temos quase 70% das cirurgias abdominais sendo feitas por laparoscopia. E é um índice, o serviço é grande, é o maior serviço do hospital hoje. A laparoscopia é uma técnica minimamente invasiva, né? Uma técnica de abordagem cirúrgica minimamente invasiva, pequenas incisões, onde se aborda a cavidade, no nosso caso pélvico, principalmente gynecologistas, mas cirurgia em geral, toda a cavidade abdominal. E você hoje faz praticamente todos os procedimentos cirúrgicos ginecológicos. Tem algumas limitações de oncologia, mas esterectomia é uma cirurgia que é feita rotineiramente hoje no hospital, por exemplo. O paciente interna hoje, faz uma esterectomia hoje, está de alta amanhã, daqui uma semana está trabalhando. Isso é fantástico. Quer dizer, a grande vantagem das cirurgias minimamente invasivas, a laparoscopia se enquadra nesse processo, acho que é isso, né? É o retorno mais rápido do paciente. E em termos de material e tudo mais, como é que nós estamos hoje dentro da maternidade? Nós melhoramos muito, Paulo. Andamos bem, houve uma atenção maior enfim, aquisição, incorporação de novos equipamentos, e nós temos um bom arsenal de material que suporta a cirurgia, inclusive oncológica. O que talvez ter é mais... nosso próprio problema hoje é físico, né? Então, mais sala cirúrgica, mais enfermagem. Porque a maternidade, ela é uma maternidade. Também é maternidade, né? Dizer, nós temos ali a dificuldade por conta disso. Né? Estamos ali com 500, 600 partos mês, fazendo e acompanhando tudo isso, então, o processo ginecológico. Agora, você falou bem, a laparoscopia não é para todas as doenças. Existem limitações. Algumas mais na parte oncológica. Para a oncologia, está avançando bastante, tá? Cada vez mais, por exemplo, o carcinoma de endométrio hoje tem se feito regularmente. No hospital nós estamos começando a fazer também, alguns serviços, tipo Barretos, eles fazem rotineiramente. A limitação é mais para o câncer de ovário. O câncer de ovário ainda há uma tendência de fazer mais a técnica convencional. E no que nas patologias benignas, os grandes miomas muito volumosos, e aí você vai ter dificuldade em abordar, extrair e retirar. A questão tempo cirúrgico diminuiu? Porque antigamente se discutia muito a questão do tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico da laparoscopia é muito maior do que... Hoje nós podemos dizer que cirurgia, né? Tem cirurgia que vai demorar mais, e uma miomectomia que vai demorar mais, por exemplo, mas enfim, ela vai perder às vezes 1 hora a mais de anestesia, mas em contrapartida, uma cirurgia convencional ela vai ficar 3 dias internado, uma miomectomia, e na laparoscopia eu dou alta amanhã, e numa cirurgia convencional ela vai ficar 1 mês fora das atividades. Na nossa cirurgia, precisa um tempo a mais, 1 hora a mais de tempo cirúrgico, em 1 semana, 10 dias, ela está de volta às atividades normais. Nosso índice de complicações é mais baixo, nosso índice de infecção hospitalar é mais baixo. E a minha rotatividade hospitalar é maior. Sala cirúrgica. Sala cirúrgica e leito, né? Leito. Que hoje nós temos uma dificuldade de leitos ginecológicos também. Luiz, aproveitando sua presença, com relação a este curso, como é que vocês avaliam, então, este curso no quesito que a gente está falando? Ao meu ver, só trouxe vantagens para a assistência, mas também para a formação, mas eu queria a avaliação de vocês para esse curso. E o que tem por vir aí para o segundo semestre, que a gente pode convidar as pessoas para... Olha, a gente tem o sentimento de avançar um pouco mais. Então, nós estamos agora conversando, estamos discutindo a possibilidade de fazer desse curso, que hoje é basicamente ambulatorial, de fazer o cirúrgico também. Isso está em estudos, a gente deve começar provavelmente aí esse próximo semestre, e também a participação desse grupo todo, porque na Cachoeirinha a Justiça se Faça, tem um grupo de residentes muito bons. Eu também posso dizer a vocês, aqui aproveitar até a chance para dizer que o curso foi muito bem recebido pela comunidade toda, pelo grupo de enfermagem todo. O grupo, como diz um dos ex-alunos agora, assim, o curso ele foi abraçado por todos. Então, com isso, nós tivemos um sentimento de muito prazer em estar fazendo. Atendemos mais de 300 pacientes. Ajudamos, com certeza, muito bem a comunidade. E os colegas. Então, todo mundo ganhou, todo mundo está saindo satisfeito e feliz. Estamos agora também participando do evento internacional, agora em agosto, que vai haver aqui em São Paulo, sobre
endoscopia, tem a participação dos colegas da Cachoeirinha, fazendo também palestras, participando do congresso, orientando os cursos pré e durante o congresso. Então, acho que todo mundo ganhou. A sensação é essa. Esse simpósio você está trazendo pessoas de Sim, fora? estamos trazendo, o Ítalo Brasileiro, é um congresso que já existe há 20 anos, é a 10ª vez que vamos fazer esse congresso, estamos trazendo agora 6 professores estrangeiros, e é um congresso que congrega todos esses grandes serviços de São Paulo, a Unifesp, a USP, o Hospital do Servidor, Faculdade do ABC, Santa Casa, Hospital Heliópolis. Então, todo mundo que mexe com endoscopia em São Paulo participa desse evento, e agora também, posso até te dizer, pela primeira vez, a Cachoeirinha também associada nesse evento de endoscopia que vai acontecer agora em agosto. Chama o Ítalo Brasileiro de Endoscopia Ginecológica. Vai ser dia de 13 a 15 de agosto. 13 a 15 de agosto. Isso. E vão receber olha, internacional. Internacional. E vai ser histeroscopia e histeroscopia e laparoscopia ginecológica. A gente costuma dizer que é onde a endoscopia ginecológica se encontra. Interessante. Uma coisa que ficou faltando, na nossa época, a histeroscopia, como eu falei, era uma coisa, vamos dar uma espiadinha para ver o que tinha, depois se precisasse ir para a cirurgia, mas também avançou no planejamento familiar. E a Cachoeirinha teve uma experiência com um produto que era para exatamente fazer o tamponamento das tubas uterinas. Como é que ficou isso hoje? Foi uma coisa que deu resultado, o resultado foi positivo? Acho que o importante é a gente ver o resultado. O resultado, Paulo, foi positivo. Na verdade, nós atendemos 168 pacientes. A grande vantagem para a gente é que ela é feita ambulatorialmente. Quer dizer, ela é atendida no ambulatório. Ela vem, coloca o Exu e está de alta. O procedimento é muito simples. E é uma vaga no centro cirúrgico a mais que a gente tem. Nosso problema todo é físico, como eu falei, né? Mas nós não recebemos mais unidades. Aí interfere as questões econômicas e tudo mais que a gente não tem como balizar. Mas o importante é o seguinte, o resultado como planejamento familiar também é uma aplicação da histeroscopia. Porque o Exu, ele só coloca o Exu, que é esse instrumentozinho que obstrui as duas tubas, através do esteroscópio. Então é um caminho único. Tem que observar onde está tudo, como nós mostramos ali. Tem que fazer a esteroscopia e, através da esteroscopia, no momento da esteroscopia, você coloca a obstrução das duas tubas. Isso, em média, leva 13, 15 minutos por paciente e é feito completamente no ambulatório. Encerrou a colocação, sem anestesia, sem nada. Encerrou a colocação, encerrou a questão. Então, é uma facilidade muito grande para os Muito bem. Eu acho que a gente conseguiu abranger toda a questão da histeroscopia. Eu vou passar a palavra para vocês convidarem tanto para o curso quanto para o simpósio que está aí para acontecer. Eu acho que de extrema importância a gente divulgar, a divulgação de cursos, tanto dentro da rede da Secretaria Municipal de Saúde, é importante porque nós temos dificuldade de comunicação, né? Nós falamos muito em residência em rede, a rede da Secretaria Municipal de Saúde, mas como é difícil as pessoas entenderem que nós temos o tempo corre a gente pelas pernas. Então, divulgar. Temos aí o curso para acontecer novamente agora em agosto. Se não for em agosto, vai ser para 2016, que está logo aí, e eu acho que é isso que é importante. Então, queria aqui a palavra de vocês. Vamos lá. Bom, nós estamos começando agora esse novo módulo, pode-se dizer, do curso, que vai fazer agosto, setembro, outubro e novembro. As inscrições estão abertas. Nós estamos abertos para os colegas da rede pública, temos lá o nosso auditório, absolutamente à disposição de todos, não só para o curso prático, mas, como bem falou, para as reuniões dos sábados mensais, que são reuniões mais do que para endoscopistas, são reuniões para ginecologistas gerais. Recebemos todos com muito carinho, estamos abertos a essas reuniões e convidar também aqueles que já são mais, vamos dizer assim, entusiasmados da endoscopia a participar desse evento agora em agosto, que é o 10º Ítalo Brasileiro de Endoscopia Ginecológica, que congrega, sem sombra de dúvida, todos os grandes serviços de endoscopia de São Paulo. São 20 anos de Ítalo Brasileiro, da sua 10ª edição. Bom, primeiro agradecer e
pela oportunidade de falar um pouquinho da caixeirinha, né, no nosso serviço. Uhum. E é isso. Reiterar o que o Lula falou, né? O CAC está aberto para os médicos da rede pública, e tanto para médicos da rede pública quanto para residentes. Basta entrar em contato com a maternidade e se inscrever. A inscrição é direta lá? Pode ser feito. O pessoal da rede pública, né? Quem trabalha na rede pública pode se inscrever diretamente na maternidade. E hoje Muito há bom. pouco número de vagas. Maurício, eu queria agradecer. Luiz, muito obrigado. Para vocês, já estamos aqui encerrando mais um programa Saúde em Questão. E se ficou qualquer dúvida, canal profissional, @prefeitura.sp.gov.br. Até a próxima semana.